E aí, apostadores? Patrick aqui com a Vetted. Hoje vamos falar sobre isso. Dado o número crescente nos últimos anos de avistamentos por militares sérios de aeronaves desconhecidas operando fora das nossas capacidades atuais, se a esta altura você não acredita que alienígenas estão aqui e nos observando, talvez você seja o teórico da conspiração. A linha oficial pública do governo é: não sabemos o que são essas coisas, mas em particular, o que eles dizem é: não, a sério, não sabemos que porra são essas coisas. Mas eles não vazaram de um laboratório na China. Se você não acredita em mim agora, vai acreditar em junho, quando o filme de Steven Spielberg, Disclosure Day, for lançado. Isso vem na sequência do documentário do ano passado, Age of Disclosure. Você entende? É a divulgação. Estamos no momento da grande revelação na história da humanidade. Então podemos parar com a palhaçada? Eles estão aqui. Vieram numa esfera. Acostumem-se. Pessoal, deixem o like, isso ajuda muito os vídeos e, claro, se não são inscritos, se inscrevam, galera, certo? Então, qual o tema do vídeo de hoje? Bem, o assunto é Bill Maher, que é o apresentador do programa Real Time com Bill Maher, para quem não o conhece, um comentarista político, digamos assim, que tem um vídeo que está viralizando agora, onde ele fala sobre OVNIs, sobre a questão da divulgação e especificamente sobre o argumento de que os céticos em relação aos OVNIs são os novos teóricos da conspiração. Basicamente, se você não acredita que alienígenas estão visitando a Terra, você agora é o teórico da conspiração, porque a evidência é esmagadora de que alienígenas estão visitando a Terra. Então vamos mergulhar nestes comentários e ver se podemos adicionar um pouco mais de contexto. Chateado com todas aquelas refeições saudáveis que de saudáveis não tem nada, cansado de embarcar em mais uma moda de ano novo? Green Chef se destaca como a autoridade confiável em alimentação saudável, entregando apenas ingredientes frescos e de verdade, direto da fazenda, com os quais você pode se sentir realmente bem. Confie em cada mordida. Com mais de 40 receitas semanais limpas e personalizáveis, Green Chef lhe oferece verdadeira tranquilidade. Cada caixa inclui produtos orgânicos certificados e proteínas e frutos do mar de origem responsável, nunca recheios ultraprocessados. Você recebe nutrição com base científica, adaptada aos seus objetivos. Mediterrânea, rica em proteínas, rica em fibras, à base de plantas e mais, tudo clinicamente comprovado para apoiar hábitos mais saudáveis. E a conveniência. Eles fazem a pesquisa, o planejamento das refeições e as compras de supermercado para você. Apenas refeições de preparo fácil, com pouca sujeira, que se adaptam a qualquer estilo de vida. Além disso, Green Chef é o kit de refeições mais sustentável do mercado, reduzindo o desperdício de alimentos em até 45% em comparação com as compras regulares de supermercado e compensando 100% das emissões de entrega. Eu uso Green Chef e você também deveria. Acesse greenchef.com/50vetted e use o código 50vetted para ter 50% de desconto no seu primeiro mês. Depois 20% de desconto por mais 2 meses com frete grátis. É o código 50vetted em greenchef.com/50vetted, certo? Então, basicamente, este segmento viral acontece no final do programa dele, onde ele faz algo chamado New Rules. Eu sigo o Bill Maher há muito tempo, desde os anos 90, quando ele tinha o Politically Incorrect, e ouço o Real Time with Bill Maher há bastante tempo. Tenho que ser honesto, nos últimos, anos, eu não tenho assistido muito, só porque politicamente eu tento ficar fora de tudo isso, para ser sincero, por causa de quão divisivas as coisas estão. Mas eu tenho ouvido o podcast dele, Club Random, onde ele tem falado bastante sobre OVNIs e também no Real Time com Bill Maher. Ele tem se interessado muito nisso recentemente, então vamos mergulhar nesse assunto também, certo? Vamos começar. Finalmente, nova regra, dado o número crescente nos últimos anos de avistamentos por militares sérios de aeronaves desconhecidas operando fora das nossas capacidades atuais. Se a esta altura você não acredita que alienígenas estão aqui e nos observando, talvez você seja o teórico da conspiração. E olha, eu acho que esse comentário é bem... ele tenta ser, não quero dizer que seja controverso, mas ele tenta forçar um pouco os limites com esses segmentos que ele faz no final do programa dele, dizer algo que vai acabar viralizando, não é? Então eu entendo, certo? Para ser honesto com você. E ele está a dizer, talvez, não é? Talvez você seja o teórico da conspiração. Então eu não levo isso muito em conta para... Você sabe, eu levo isso com um grão de sal. Muita gente ficou muito chateada com aquele comentário, tipo, ai meu Deus, ok, ele é louco, certo?
Mas, sabe, ele está dizendo talvez, certo? Vamos olhar para a evidência. Vamos ver. Talvez seja tão esmagador que, sabe, você seria o louco por não pensar, certo? A menos que você esteja nisso o tempo todo, como eu e talvez muitos de vocês que estão assistindo, certo? Acho que temos uma opinião um pouco mais informada que o Bill Maher sobre isso, né? O que é meio interessante de se dizer, para ser honesto com você, porque sei com certeza que ele os escreve sozinho. Agora, eu acho que ele recebe alguma ajuda, provavelmente de alguns roteiristas, mas ele faz muito disso sozinho e aprova no final. Olha, sabe? Então, de qualquer maneira, eu não pegaria isso. Sabe, várias coisas muito a sério. Eu acho que é realmente apenas pelo valor de choque de estar a dizer isto, não é para dar início ao seu novo governo. No passado, quanto à vida alienígena, eu era como uma universitária liberal com colega de quarto lésbica. Não estou convencido, mas aberto à possibilidade. Minha opinião muda quando a informação muda. Sim, houve uma época em que o único contato real que ouvíamos sobre alienígenas era de pessoas rurais que tinham sido abduzidas e sondadas analmente. Mas você não ouve mais falar sobre isso. Por quê? Meu palpite é que os alienígenas coletaram toda a informação que precisavam de nós, que conseguiram obter através do nosso cu. Eu checaria lá. Certo. Então, veja bem, ele vai colocar muito humor nisso, o que, para ser sincero, eu não me importo. Isso torna as mensagens mais fáceis de digerir, se é que me entende, certo? Podemos rir um pouco disso, mas é aqui que o Bill está começando o seu, você sabe, discurso, digamos, no final do programa dele aqui. E é aqui que o sinal de, não quero dizer ignorância, mas a sua... Ele é um pouco ingênuo sobre o que realmente está a ser falado na comunidade OVNI, certo? Porque absolutamente as pessoas ainda falam em ser sondadas, se é que me entende, certo? Ah, isso ainda é uma realidade, com certeza. Então, mais uma vez, eu acho que ele pensa que o assunto se elevou para um escalão mais alto, onde é tipo mais de elite agora. E é algo sério. E ele realmente não entende a comunidade OVNI de forma alguma, porque muitas pessoas ainda estão dizendo isso até hoje. E o que é interessante é que uma fonte, uma pessoa que ele menciona mais tarde neste discurso, também isso faz parte da história dela, que ela também foi sondada. Então é meio interessante que ele diga que eles não falam mais sobre isso e ele não sabe que a pessoa que ele mencionou mais tarde no discurso, sabe, isso aconteceu com ela, pelo menos é o que eles afirmam, certo? Então, novamente, acho que ele está tentando separar, como se antes fosse uma coisa louca, mas agora é uma coisa super séria, certo? Ah, Bill, se você soubesse. Mas agora parecem ter entrado numa nova fase, parecem querer ser notados. Por que mais essa constante brincadeira de esconde-esconde com os nossos militares? E agora são pessoas sérias, não hippies ou caipiras. Pessoas sérias, pessoas com o corte de cabelo do Mike Pence, que estão dizendo que continuam vendo coisas se moverem pelo ar e pelo oceano de maneiras que desafiam a nossa física. Pilotos militares que dizem, sim, eu vi algo fazendo Mach 10 e então parou de repente e desapareceu. Isso não é um drone, isso não é algo vindo de outro país. Até o Elon Musk diz, não fui eu. Novamente, acho que o Bill está mostrando o seu. Sabe, acho que... não sei, ignorância. Não sei bem a palavra certa aqui. Mas, sabe, esse assunto tem sido discutido há muito tempo. E o que o Bill não sabe é que todas essas histórias já são bem antigas, não é? E ele está dizendo, de novo, ele está afirmando que não são mais caipiras e hippies. São pessoas sérias, com cortes de cabelo bem sérios. Será que ele, de novo, ele não está prestando atenção em quem aparece e quem fala? E pra ser bem sincero, eu preferiria, de fato, ouvir um, entre aspas, caipira. Eu sou do Texas. Eu preferiria muito mais ouvir de algum fazendeiro, sabe, e de algum hippie do que de alguma pessoa do governo que vem nos apresentar. Você não sabe porque eles estão te dizendo o que estão te dizendo. Novamente, ele está recebendo uma fatia tão pequena do bolo, na minha opinião. Ah, mas está tudo bem. Isso é o que as pessoas fazem, não é? É assim, sabe?
tenho certeza de que ele não está envolvido o tempo todo. Acho que o Bill, o que ele mais sofre é que ele assistiu a alguns documentários e ele menciona um especificamente. E ele teve pessoas que lhe disseram coisas em que ele confia, então ele simplesmente segue com isso. A linha oficial pública do governo é: não sabemos o que são essas coisas, mas em particular, o que eles dizem é: não, a sério, não sabemos que porra são essas coisas. Mas não escaparam de um laboratório na China. De novo, a ideia de que não sabemos o que são essas coisas, mas são alienígenas. Então, que isso faça sentido. Não sabemos o que são, mas são alienígenas. Certo, isso é. De novo, faça isso fazer sentido. Ele está admitindo abertamente que não sabemos o que são essas coisas, mas elas são alienígenas porque, bem, não podem ser da China, não podem ser da Rússia, não podem ser dali, não podem ser daquilo, certo? Do que é que você está falando? Como? Como você sabe disso? Como é que sabemos disso? Não sabemos, pois não é um drone. De novo, ele está apenas usando muitos pontos de discussão de pessoas da comunidade OVNI, não é? Então, eu acho que é daí que ele está tirando as informações, essencialmente. Eu queria que ele soubesse de tudo, certo? Se ele soubesse, certo? Aí se ele ainda tivesse a mesma opinião, sabe? Que seja. E no fim das contas, tudo bem dizer isso, certo? Ele está dando a opinião dele e no fim das contas, estão falando disso numa plataforma grande, certo? Quer dizer, Real Time atinge, eu pesquisei, provavelmente quase 1 milhão de pessoas. Quer dizer, para ser honesto, há canais de YouTube que alcançam muito mais que isso. Poxa, Vetted, o meu pequeno canal alcança mais de 500 mil de pessoas por mês, pessoas únicas, e eu tenho milhões de visualizações por mês, certo? Eu alcanço metade da audiência que o Real Time com Bill Maher tem, o que é uma loucura para mim. Mas, novamente, os vídeos dele têm mais probabilidade de viralizar do que os da Vetted, certo? Então, mas eu acho isso interessante, sabe? Podemos ver os pontos positivos aqui, mas novamente eu acho que o Bill está apenas pegando uma pequena parte do quebra-cabeça. É por essa razão que em 2022 o Congresso realizou audiências históricas e sem precedentes sobre o que o Departamento de Defesa chama de fenómenos aéreos não identificados, anteriormente conhecidos como OVNIs, mas não os chama pelo nome antigo. E mais uma vez, não são uns malucos ou uns barbudos que estão dizendo isso. São os caras com cabelo bem curto e autorizações de segurança que estão revelando tudo. E políticos que você não consideraria pessoas loucas como Chuck Schumer, Harry Reid, Marco Rubio, Kirsten Gillibrand. Eles não estão contestando isso. Jimmy Carter disse que viu um OVNI. George W. Bush disse, sim, existem segredos sobre alienígenas e não, eu não vou te contar mais. Então, novamente, mais um ataque aos esquisitos e barbudos. O que ele não entende é que essas pessoas ainda estão por aí falando sobre essas coisas. E são algumas das pessoas que ele está mencionando sem as mencionar, certo? E há essa pressão para, de certa forma, distinguir entre o que a comunidade OVNI era e o que é agora. Mas mesmo que eles tenham construído o seu... Você sabe, nas costas desses esquisitos e barbudos e desses hippies e caipiras, certo? Sem respeito, certo? Ainda é um estigma. E que ainda está, na minha opinião, reforçando um estigma e essa noção para ajudar a separá-lo e a elevá-lo hacia um patamar de extrema seriedade, não é? Agora temos pessoas muito sérias trabalhando nisso, então é algo super sério. Sim, mas os detalhes continuam os mesmos e ainda é a mesma informação que vem de décadas atrás. Tipo, na verdade não há absolutamente nada de novo, certo? Mas é exatamente isso que o Bill não consegue entender. E mais uma vez, a menos que você esteja envolvido nisso e acompanhe regularmente, você não teria como saber de nada disso. Mas eu acho um pouco alarmante criar esse tipo de exploração tão prestigiada deste tópico e fenômenos. Espere até o Bill descobrir todas as loucuras que algumas dessas pessoas que ele admira estão dizendo, né? Já chegamos lá. Barack Obama recentemente ganhou as manchetes ao dizer que os alienígenas, e cito, são reais, mas eu não os vi. O ex-diretor de Inteligência Nacional, General James Clapper, também está de acordo. E a nossa atual diretora de Inteligência Nacional indicou que acredita na possibilidade de vida extraterrestre. O interessante é a Tulsi Gabbard. É um ótimo exemplo. Vamos pegar esse.
Poderíamos conversar sobre muitas das outras pessoas que ele mencionou, mas recentemente Jeremy Corbell veio a público e afirmou que as pessoas de Tulsi Gabbard no UODNI estão tentando abafar o assunto dos WAPs, não porque não haja provas de que estejam fazendo isso, mas sim porque é real. É uma perspectiva meio interessante, sabe? Mencionar essas pessoas. Veja bem, estas são pessoas credíveis falando sobre isso como se as pessoas anteriores não fossem credíveis, não é? Novamente, não se trata da credibilidade de quem se apresenta. Quer dizer, isso importa até certo ponto, mas no fim das contas, o que importa são as provas que eles trazem. Vamos mesmo aceitar a palavra de pessoas pela maior descoberta na história da humanidade? E se um cientista se apresentasse, certo, né, um cientista bem respeitado e simplesmente apresentasse algo novo sobre ciência e todo mundo dissesse, bem, ele é credível, então vamos só acreditar nele. Ele não precisa provar. Ele não precisa apresentar nenhuma evidência, não precisa ser replicado, fulano disse. Então, deve ser verdade, certo? É onde estamos. E a razão que eles te dão é, bem, não podemos te dar a evidência porque é classificada. Está atrás de uma parede que não conseguimos alcançar e eu estou preso a sabe, um NDA. Se eu te contar o resto, é classificado, eu poderia ir para a cadeia, posso te contar todas essas outras coisas, no entanto, certo? Que, de alguma forma, por incrível que pareça, não estão classificados. Novamente, eu não sei. Pois é, eu não faço ideia. Se não acreditam em mim agora, vão acreditar em junho, quando o filme de Steven Spielberg, Dia da Revelação, for lançado. Isso logo após o documentário do ano passado chamado Era da Revelação. Entendem? Revelação. Estamos no momento da revelação na história humana. Então, podemos parar com a palhaçada? Eles estão aqui. Eles vieram numa esfera. Acostumem-se. Eles estão aqui, vieram numa esfera. Acostume-se. Bem, onde está a prova, Bill? É francamente interessante. Se eu estivesse à frente, perguntaria isso. Que prova você viu de que isso está conte... Bem, essas pessoas credíveis... Isso não é o bastante, não é? Quer dizer, é sempre a mesma coisa. Ele faz a cobertura de política. Por que não se iria querer evidências para as alegações das pessoas? E é amplamente aceito na comunidade OVNI que existem tantos furos em A Era da Revelação e é nisso que ele está realmente se baseando. E se você não segue Bill Maher, você nem saberia disso, certo? Porque Bill Maher teve Dan Farrell, o diretor. Ele falou sobre OVNIs e tudo vem disso. Este documentário, Era da Revelação, mudou a opinião dele. Está a acontecer. É gente muito séria, então deve ser muito sério, certo? E ele está convencido, não é? Mas ele não conhece todas as falhas que existem na era da divulgação, todas as contradições. Mas serei honesto, como ele mesmo disse no início, se novas informações surgirem, ele mudará de ideia. Eu não acho e penso que há pessoas ao redor de Bill Maher que estão retendo informações dele, sabe? Para que ele receba apenas certas informações sobre este assunto. Mas, quando ele descobrir isso, ele vai contar uma história diferente. Então, a minha previsão é que o Bill Maher vai voltar atrás nisto. Acho que ele vai ser contra a divulgação, eventualmente. É o que eu acho que vai acontecer, porque ele vai perceber que nada saiu. Bem, vocês prometeram a divulgação. Onde está? Certo? Ele está a dizer que estamos nisto, é tempo de divulgação. Mas quando ele perceber que nada vai acontecer, porque eles têm falado sobre divulgação há décadas, ele vai ficar irritado, certo? Então, novamente, você precisa ter muito cuidado com quem você convida e deixá-los todos entusiasmados com a situação, porque uma vez que eles descobrirem que não há nada potencialmente para se entusiasmar ou onde todas as promessas que você fez não forem cumpridas, eles vão se virar e eu acho que Bill Maher será um deles. Então, na minha opinião, esta é a opinião atual do Bill Maher, mas é só esperar para ver como ele vai mudar. Não sei quanto tempo isso vai levar, 1 ano, 2, talvez 3 anos, mas ele ficará bastante chateado e provavelmente vai falar sobre como foi enganado assim que mais informações vierem à tona. Eu só estou a prever isso agora. Gostaria agora de falar diretamente com os alienígenas. Na minha capacidade de ser a pessoa mais racional do planeta, o que tenho certeza que eles sabem. Tenho certeza que sabem tudo sobre mim. Se descobriram a viagem intergaláctica, imagino que tenham TV a cabo. E então, como representante de todos os humanos, a primeira coisa que eu gostaria de te dizer é: oi. Por favor, não nos mate, mesmo que pudesse.
Então, esta é apenas uma parte engraçada e eu entendo o que ele está fazendo aqui. Sabe, ele quer se dirigir aos alienígenas porque acha que estão assistindo ao programa dele. Novamente, isso é mais humorístico do que qualquer outra coisa. Mas novamente, como ele estabeleceu antes, não sabemos o que é isso, então você nem sabe se está falando com alienígenas, mesmo que seja uma piada, certo? São meio que... Esses momentos no final são pra ser uma piada, mas também sérios, certo? Não se esqueça disso. Eles são sérios, mas com piadas e um pouco de humor. Não é o inverso da situação. Não é o humor que está salpicado com algo de sério, não é? Portanto, o ponto principal é que ele pretende que isto seja levado a sério. E ele acredita que eles possuem a capacidade de nos aniquilar por completo. Mas Em quê? Provavelmente só apertando um botão. E imagino que você pensa nisso toda vez que vê o podcast do Jake Paul. Olha, nós já te vimos ir de 0 a... que porra foi essa? Em meio segundo. Nós entendemos, não faz sentido tentar lutar contra você. 2 anos atrás, um dos nossos drones lançou um míssil Hellfire contra um orbe de alta velocidade e ele o atingiu e simplesmente ricocheteou. Primeiro de tudo, eu gostaria de apenas oferecer um pedido de desculpas. Por isso, em nome de todos os seres humanos, aquilo foi culpa nossa, foi uma grande burrice. Então, isso é realmente hilário. Aquela piada do Jake Paul foi bastante engraçada, tenho que confessar. E depois ele mostra este vídeo no final, este tal vídeo do Hellfire, não é? Porque segundo o que lhe foi dito, pra ele, aquilo era um OVNI, uma espécie de esfera, que foi atingida por um míssil de drone, certo? Um míssil Hellfire, especificamente. Quer dizer, foi exatamente assim que a história foi vendida. Mas, para quem acompanhou isso não é um fato. Ainda se debate o que estava voando e o que o atingiu e ricocheteou, certo? Então ele está se desculpando, dizendo: ei, foi mal. Nós não devíamos ter atirado isso em você, certo? Espera até ele descobrir o que o Greer, o Jake Barber, o Michael Herrera, o que esses caras têm a dizer que estamos fazendo para o governo. É isso que eu quero dizer. Ele não tem ideia do que está debaixo desse iceberg, certo? Há algumas acusações malucas por aí. Até o Dan Farah, estamos derrubando-os. Certo? Fale com o Elizondo. Todos esses caras só dando ao Bill as informações para divulgar isso, certo? Mas ele não tem ideia de todas as histórias de que estamos supostamente atacando todos esses alienígenas. Ele não ficaria chateado, tipo, espera, opa, o que você está fazendo? Se isso é real, por que estão fazendo isso em nosso nome? Eles poderiam iniciar uma guerra cósmica, sabe? Uma guerra em todo o sistema solar, uma guerra total. Eu garanto que ele ficaria bastante chateado, não é? O que vocês estão fazendo, não é mesmo? Mas, novamente, ele não tem conhecimento de nada disso. É bastante interessante ouvi-lo falar sobre todas essas coisas, tendo tão pouco conhecimento sobre isso, certo? E dá para perceber que até mesmo os escritores que os auxiliam estão utilizando pouquíssimas fontes. bem, para divulgar esta info. Sabe, muito escolhido a dedo, não é? Porque ele, de fato, aborda questões políticas e ele se esforça para ser bipartidário, o que eu valorizo, não é? Mas, e a comunidade ufológica também se esforça para ser bipartidária, o que eu igualmente aprecio. Mas o que ele não sabe é que na comunidade ufológica existem narrativas diferentes, não é? Mesmo dentro do próprio governo. Ele vai começar a cobrir tudo isso. Há diferentes ideias sobre o que está acontecendo, o que está rolando, com todo mundo alegando ter a verdade. E eu te prometo, é muito mais do que apenas a esquerda e a direita. Tem a esquerda, a direita, o em cima, o embaixo, o por dentro, o por fora, o ao redor do quarteirão. Todo tipo de narrativas acontecendo. Só estou a dizer, é bastante interessante. Mais uma vez, até as pessoas de Age of Disclosure, o filme que ele mais referencia no seu podcast, neste programa, estão completamente perdidas. Então seria certamente compreensível se você decidisse que éramos simplesmente estúpidos demais para viver. Deve ser enlouquecedor nos estudar porque somos obviamente capazes de avanços que não são completamente embaraçosos, como edição genética e computação em nuvem, mas também somos idiotas. Somos a espécie que criou a internet. Bom, a internet é como todos vemos isso, Bill, mas sim, olha, não tenho muito a dizer sobre isso, certo? Somos tão inferiores aos alienígenas, quer dizer, isso é uma discussão muito maior. Posso fazer um vídeo inteiro sobre isso, mas me digam o que acham aqui nos comentários.
Então, eu não sei o que poderíamos te oferecer. As coisas que nós consideramos que tornam a vida aqui realmente boa, imagino que você já esteja muito, muito além de sexo, de boa comida e de ficar completamente chapado. Eu duvido muito que você se importe com esse tipo de coisa. Minerais? Ah, nós os temos. Não sei se isso ainda te interessa. Você já o superou ou os nossos sejam obsoletos, mas já ouviu falar em carvão limpo? É só uma piada. Estou a brincar, mas sim, não faço ideia do que temos aqui para vos oferecer. Clima, achamos que o nosso é bastante agradável e único em todo o universo, mas quem sabe o que vocês têm? Mas só para que saibam, o nosso tem trilhões de vírus e foi exatamente isso que matou os alienígenas na Guerra dos Mundos. Só digo isso como amigo. Quer dizer, eu ri bastante com isso, sabe? Tem umas coisas bem humoradas ali. Mas, de novo, espere até o Bill descobrir que existem pessoas naquele filme Era da Revelação, tá? Que acham que estamos sendo cultivados, nossas almas. É um zoológico. Mais uma vez, ninguém concorda porque ninguém sabe. Mas eles acham que sabem e estão tentando vender. E ao mesmo tempo dizem que não sabemos o que é, não é? Ambiguidade. Como eu sempre digo, esta comunidade prospera na ambiguidade porque pode sempre ir para um lado ou para o outro. Sempre que você precisar. Certo? Quando você está tentando impor uma narrativa, você pode ir para qualquer lado com ela, o que você precisar. É maleável. Ambiguidade. Porque eu gostaria de pensar que somos amigos. Afinal, se nos quisesse mortos, já estaríamos mortos. A verdade é que pode estar aqui para nos salvar, não para nos matar. Em 1967, um capitão da Força Aérea e um comandante de tripulação nuclear que estavam lá revelaram um incidente quando algo não identificável pairou sobre a base aérea de Malmstrom, em Montana. E então, milagrosamente, 10 armas nucleares foram subitamente desativadas. Algo estava prestes a dar terrivelmente errado e vocês intervieram? Seja o que for, por favor, façam mais coisas assim. E aqui estamos. É disso que eu falava antes, quando ele mencionou, sabe? As pessoas não falam mais em serem sondadas. Isso não acontece. Ah, é? Pois bem, o sujeito de quem ele fala nesta história é Robert Salas, e eu o entrevistei, na verdade, no programa, e Robert Salas falou sobre ter sido sondado. Aquilo era parte da história dele. Aquilo surgiu mais tarde, não é? Mas o Bill não sabe disso, então não toca no assunto, não é? Que esse sujeito da história também disse ter sido sondado. Por que não tocar nesse assunto? Por que não relatar a experiência completa? Você tem vergonha disso, não é? Será que uma coisa está bem, uma é crível, mas a próxima já não é? Isso parece estranho, não é? Mais uma vez, ele não está recebendo todas as informações. Tenho certeza que se alguém lhe contasse, ele diria, puxa, eu não sabia disso, certo? Então, você só tem que ter muito cuidado quando as pessoas apresentam essas narrativas. É por isso que, infelizmente, você precisa fazer sua própria pesquisa quando se trata de algo tão grande como isso, certo? Porque simplesmente aceitar a palavra das pessoas, a minha inclusive, para que você forme uma opinião informada sobre algo que é tão transformador para o mundo, é estranho. Eu entendo se você não faz muita pesquisa para descobrir, sabe, sobre as coisas mais mundanas da vida, certo? Isso faz sentido. Mas isto é para mudar a humanidade para sempre. Você pensaria que deveria pesquisar um pouco por si mesmo para descobrir, sabe, o que se passa e não apenas confiar em meus manos, certo? E apenas confiar em pessoas de quem você gosta ou que você acha credíveis. Algo que eu sempre vou defender neste programa. Vou dar minha opinião. É minha opinião. Não vale nada. Não é mais importante do que a sua. A sua opinião é tão válida quanto a minha, mas é apenas isso, né? Uma opinião. Eu fiz muita pesquisa sobre isso, mas essa pesquisa me ajuda a formar minha opinião, certo? Então, você meio que tem que fazer o seu para formar a sua opinião, certo? É assim que funciona. Porque você pode ver algo que eu pesquiso e olhar de forma diferente e interpretar de forma diferente e tudo bem, certo? Acho legal que todos possamos pensar diferente sobre isso, mas quando a informação é retida de você para que não possa ter essa opinião informada, é isso que é... Sabe, é triste para mim quando as pessoas são deixadas para ter que formar o que chamariam de uma opinião informada com uma faixa estreita de informação. Você não quer saber mais? Se você ainda se sentir assim depois, não se sentiria melhor? Mas saber que as mesmas pessoas que te dizem que estão retendo informações sabe, o governo está retendo informações de você, essas pessoas também estão retendo informações de você. Está acontecendo bem aqui diante dos nossos olhos com Bill Maher. Certo, pessoal? Me digam o que pensam nos comentários. A gente se vê no próximo. Lembrem-se, cada dia é um presente, pessoal.